Segundo SAIS 2026, caderno amarelo, questão de número 94. Ela fala pra gente o seguinte: tintas e vernizes contêm solventes orgânicos responsáveis por dissolver pigmentos e ajustar a fluidez de produtos. Durante a aplicação de tintas sobre as superfícies, parte desses solventes evapora, liberando os chamados compostos orgânicos voláteis. Compostos voláteis, para você que não sabe o que são compostos que evapora mais fácil. Então, um composto muito volátil é um composto que ele evapora fácil. Então, toda vez que você vê esse composto volátil, você vai lembrar de evaporação, tá bom? Evaporar, passagem do estado líquido para o estado gasoso, tá bom? Então, continuando. E esses compostos orgânicos, eles vão justamente reduzir a qualidade do ar e vai contribuir para a formação de poluentes secundários. Para reduzir esses impactos, a formulação de novas tintas tem priorizado substâncias que emitam menos compostos orgânicos voláteis. Então, a gente vai querer, claro, produzir agora substâncias que emitem poucos compostos que evapora fácil. Os solventes a seguir foram avaliados como opções para substituir os tradicionais na produção de tintas. Então ele deu 5 substâncias aqui. O solvente que deverá ser utilizado para reduzir a emissão de poluentes Então ele está perguntando quais desses solventes vai ser responsável por emitir menos compostos orgânicos voláteis. Ou seja, qual desses compostos eles evaporam com uma maior dificuldade. E aí toda vez, isso aqui é uma regra, toda vez que você vê como saber que um composto é mais volátil que o outro, você vai se depreender o seguinte: quanto mais volátil ele for, aprenda isso, beleza? Quanto mais volátil o composto for, quanto mais volátil ele for, é porque ele tem uma menor força de interação atômica. Como assim, Guilherme? Vou explicar. Se a gente tem um composto formado, eu vou dar um composto biatômico X2. Se esse composto ele tem uma força entre esses dois átomos, né? No caso, não é entre esses dois átomos, é entre moléculas, tá bom? Então, eu expressei errado. Eu tenho moléculas de X2. Então, X2 aqui, X2 aqui. Essas moléculas vão se interagir por ligações interatômicas, tá bom? Se essa forma de interação entre elas for muito fraca, ou seja, se essa interação quebra muito fácil, esses dois compostos eles vão ser liberados para, né, o meio. Então, quando o composto ele for muito volátil, ou seja, quando ele evapora muito fácil, né, quando a gente aumenta a temperatura dele, né, e essa passagem ocorre do estado líquido para o gasoso de maneira muito fácil, é porque justamente ele tem uma força de interação entre os átomos pequena. Agora, se um composto, que é o que a gente quer, se o composto ele é menos volátil, é porque ele apresenta uma maior, uma maior força de interação entre os átomos. E é nisso aqui que a gente vai se basear, tá bom? Uma maior força de interação entre os átomos. Tá, e como é que eu vou saber qual desses 5 átomos tem uma maior força de interação? Você vai perceber aqui, ó. Perceba eu quero que você dê uma atenção maior no etanol. Aqui, no etanol e no propão 2-diol. Por quê? Porque esses dois compostos apresentam o que? Apresentam hidroxila. E essa hidroxila, ela realiza o que? Realiza ligação de hidrogênio. O que é ligação de hidrogênio? É ligação de H mais FON. O que é FON? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, toda vez que você vê ligação de hidrogênio, é porque a ligação vai ser forte. Ligação de hidrogênio é uma ligação forte, tá bom? Então, a propanona, o etanol e o acetato de etila, né, que são compostos que vai formar compostos apolares, né, ligações apolares,
a gente já vai descartar, tá bom? Porque a interação entre eles vai ser fraca. Então sobrou o etanol e o propan 1,2-diol. E qual deles vai ser mais forte? Vai ser justamente o propan 1,2-diol, porque apresenta mais ligações de hidrogênio, ok? Logo, a força dele vai ser maior. Então, gabarito para essa questão, letra D de dado.